Josias, vamos lá, acaba de sair a lista, tá saindo a lista de indiciados, mas esses dois nomes importantes aí, Lulinha, Vorcaro, Careca do INSS, estão na lista dos indiciados pelo relator, né, da CPMI. O relatório ainda vai ser votado. Para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente fala sobre isso no nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube que você continua conosco. Já era esperado, Josias, Lulinha aparecer na lista dos indiciados ou é surpresa? Não, completamente esperado, né, Fabíola? O Daniel Vorcaro é um potencial, é um condenado esperando na fila para acontecer, né? É uma sentença condenatória esperando na fila para acontecer. O mesmo se dá com esse Careca do INSS, outro condenado que está na fila do patíbulo. E em relação ao Lulinha, era esperado porque há um contencioso relacionado ao filho do presidente da República e um déficit de explicações. E, obviamente, isso será explorado pela oposição. Não há nenhuma dúvida que o Lulinha virou um torpedo à disposição da oposição para atacar o pai dele, o Lula, né? E essa comissão é comandada pela oposição. Tanto o presidente quanto o relator da comissão são oposicionistas, são adversários do Lula. O relator, que está lendo aí esse rol de indiciamentos, ele acabou de sentar praça no PL, se declara bolsonarista, é eleitor do Flávio Bolsonaro. Resta saber se esse relatório vai ser aprovado. Agora, em relação ao Lulinha, não importa se o nome dele constará ou não da lista de indiciamentos de uma CPI, o que é importante reter, Fabíola, é que este personagem, o Fábio Luiz, o Lulinha, ele virou matéria-prima eleitoral. E é uma matéria-prima radioativa. Há relatórios da Polícia Federal encaminhados ao Supremo que tratam o Lulinha como um investigado convencional. Tanto assim que o sigilo bancário dele foi quebrado. Sigilo fiscal foi quebrado também por determinação do Supremo, a pedido da Polícia Federal. Há relatório da Polícia Federal encaminhado ao Supremo que trata o Lulinha como um fugitivo em potencial. A mudança dele para a Espanha é tratada como uma possibilidade de fuga. A defesa alega que não, que ele estava se equipando para mudar para a Espanha em 2024, já antes, portanto, de explodir o escândalo do INSS, mas, efetivamente, a Polícia Federal trata o Lulinha como um suspeito, tanto que pediu e obteve a autorização para quebrar os seus sigilos bancário e fiscal. Então, há um déficit de explicação em cena. A defesa do Lulinha tem se esforçado para prover explicações, mas até aqui, Fabíola, o que se tem é um personagem que efetivamente tem um contato com este Careca do INSS. Ele próprio reconheceu que viajou a Portugal na companhia do tal Careca, com despesas pagas por ele, para conhecer lá uma fábrica de cannabis para efeito medicinal. E aí alegou que foi porque tem uma sobrinha que sofre de epilepsia e que tem interesse por esse tipo de medicamento. Agora, muito frágil a explicação, né, Fabíola? Então, se você tem uma circunstância suspeita de um lado e do outro lado um déficit de explicações, o personagem vai continuar percorrendo aí a conjuntura, o Lulinha, como um torpedo a ser utilizado pela oposição contra o pai dele, independentemente de constar ou não de relatório de CPI. Até aqui, Fabíola, não há elementos para indiciamento, tanto que a Polícia Federal ainda não indiciou o Lulinha. Mas a suspeição ronda o personagem. E não havendo explicações suficientemente claras, Fabíola, isto vai perdurar durante a campanha eleitoral para desassossego do Lula. Aqui no relatório que foi apresentado há pouco, Josias, eles citam o Lulinha, né, por ter recebido benefícios por vantagens indevidas, que é o que acabou vazando em algumas conversas, né? O documento afirma que Fábio Luiz Lula da Silva recebeu benefícios pagos com recursos do esquema, como passagens aéreas, hospedagens de luxo, além de apontar a relação com o operador investigado. Né? Tá aí, ó. Esse daí é o relatório, isso?
É o relatório do Gaspar. Tá aqui, ó. O personagem conhecido como Ronaldinho do presidente Lula foi, mais uma vez, colocado no epicentro de um escândalo da República, que é o pai... Nossa, que é o seu pai, é o presidente. Desta vez, Fábio Luiz Lula da Silva se associou à lobista e à amiga Roberta Luchinger e ao chefe da Orcrim, que roubou aposentados e pensionistas careca do INSS com o intuito de recepcionar vantagens indevidas. A presença de Fábio Luiz Lula da Silva com a dupla de lobistas potencializou a abertura de portas ao governo federal para os interesses ilegítimos de Roberto e Antônio Carlos. Está provado que o dinheiro roubado de aposentados e pensionistas foi utilizado em benefício de Lulinha para a aquisição pelo careca do INSS. Mas aqui, Josias, assim, tá um relatório bem forte aí esse texto, né? Sem as provas, assim, um relatório bem político aí, tem. Não? Hã? É muito político, absolutamente político. Não há elementos para sustentar o que o relator está colocando nesse relatório, né? O que há são depoimentos, um em especial, que um personagem ligado ao careca do INSS diz que esse que era o operador do assalto contra os aposentados dava uma mesada para o filho do presidente, o Lulinha, de R$300 mil por mês. E a empresária Roberta Luchinger, que é efetivamente amiga do Lulinha, da mulher do Lulinha, ela própria reconhece, o Lulinha não nega que tem relações com ela, ela efetivamente travou uma negociação com o careca do INSS em torno desse negócio, dessa prospecção de negócio relacionada a cannabis para utilização medicinal. Então, há a relação do Lulinha com a Roberta Luchinger, há o relacionamento da Roberta com o careca do INSS, há um depoimento dizendo que esse elo resultou na utilização da empresária Roberta como ponte para repasses financeiros para o Lulinha. Isso não está comprovado ainda no inquérito, e há o reconhecimento do Lulinha, ele próprio admite, os seus advogados, que viajou para Portugal às expensas do careca do INSS, na companhia desse lobista, para conhecer lá uma fábrica de cannabis medicinal, mas que disso não resultou nenhuma transação comercial. Foi uma viagem que o Lulinha teria realizado, segundo a explicação do seu advogado, por interesse familiar, porque tem uma sobrinha que sofre de epilepsia, que pessoas que sofrem desse mal, da epilepsia, são muito favorecidas por esses medicamentos que têm como base a cannabis. Reduzem-se os surtos epiléticos, é muito útil. Então ele diz que foi lá por conta disso, Fabiola. Aí a Polícia Federal vai ter que dar as respostas, uma vez que estamos vendo aqui que a CPI está terminando como um foro político. E o relator não está muito preocupado com provas, está preocupado em causar problemas para os seus adversários, Fabiola. Bom, e se a gente for ver a semana encerrando, né? A gente está vendo aí o Alfredo Gaspar ainda lendo o relatório, mas já está em todos os lugares. Lulinha indiciado, mesmo sem os indícios, como você diz, comprovados. Somente esse apontamento é aí algo que vai para a mão da oposição para mais um ataque ao presidente Lula, né, Josias? Sem dúvida, a oposição vai utilizar isso até o dia da eleição, né, Fabiola? Está acontecendo uma outra coisa que, evidentemente, os operadores do Lula já estão atentos a isso, mas o Lula está apanhando nas redes sociais como um alvo analógico. Ele não está conseguindo reagir adequadamente a uma estratégia que é conhecida. Nós estamos assistindo a um replay, a um filme repetido, algo que aconteceu em 2018, se repetiu em 2022. Os adversários do Lula, eles não estão muito preocupados com a verdade, não é, Fabiola? Eles fabricam as suas próprias versões. E agora mesmo o Lula fez uma declaração muito simpática. Se você observa a declaração que o Lula fez sobre cachorro, diz que a China não deve ter o mesmo problema, mas aqui no Brasil, como o brasileiro gosta muito de cachorro, tem agora um problema adicional, porque é preciso tratar os cachorros com
decência, cuidar da saúde dos cachorros e, portanto, de vez em quando tem que levar ao veterinário. Isso custa. E o brasileiro está com um gasto adicional. Ele falou isso de forma simpática num evento, sem desmerecer os cães, ao contrário, dizendo que era preciso cuidar. E o bolsonarismo pegou essa declaração e deu a entender que o Lula estava dizendo que os cães devem ser maltratados, porque agora representam um peso para o brasileiro humilde. E aí falam, o governo tem tantas culpas no cartório, a carestia, agora o Lula quer colocar a culpa nos cachorros. Então, é preciso vigiar a língua, Fabíola, porque ao menor deslize, numa frase que possa ser recortada e jogada nas redes sociais, vira essa munição. E o próprio Sidônio Palmeira diz que quando você sai atrás para explicar um meme, explicar um vídeo mal posto nas redes sociais, você já perde a guerra. Né? E está acontecendo de novo. O Lula conhece os seus adversários, sabe do que são capazes, mas fica fornecendo material. Afora esse material de rede social, há o contencioso do Lulinha, Fabíola, que aí não se resolve senão com explicações críveis, que até aqui não vieram.